Meio-dia, mais 6 minutos. Prefeito Rômulo Ripa, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, o Edu. Boa tarde ao Vanei, que ainda está aqui nos estúdios da comunidade. E uma boa tarde também a todos os ouvintes da comunidade FM. Muito bem, meio-dia, mais 7 minutos. Prefeito, são vários assuntos que teremos para abordar. Inclusive, não deu tempo da gente conversar em off. E eu vou começar então por um outro que na semana passada nós recebemos aqui a diretora municipal do Departamento de Desenvolvimento e ela disse que tinha uma ação para ser anunciada, mas que ela não queria antecipar o prefeito e que o prefeito que faria esse anúncio. E eu queria saber, agora nem o prefeito está sabendo, né? Mas tem um anúncio. As ações são muitas, né? Mas, assim, cifrado do jeito que você está fazendo, eu não sei nem que área vocês estavam conversando, fica difícil de adivinhar, né? Não, disse que o senhor viajou, ia ter boas notícias, e falou, então eu não vou antecipar, né? Talvez o que tenha mais a ver aí com a área da secretária de Desenvolvimento, a Maria Lúcia, são as ações e investimentos que estão por vir na questão do turismo no município, uma vez que nós estivemos lá no Ministério do Turismo, em Brasília, e estivemos aí defendendo alguns projetos que nós temos cadastrados junto ao Siconv, pleiteando recursos para investimentos em algumas áreas da nossa cidade. Ainda nós não recebemos ainda o retorno definitivo do Ministério, mas estamos com boas expectativas, uma vez que a compreensão do ministro e até mesmo da assessoria lá presente, o ex-prefeito Maurício Razzi também estava presente, porque é assessor especial do ministro, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, também participou da reunião. A compreensão do ministro da viabilidade e do potencial de investimento no turismo em Porto Ferreira foi muito grande. Então a gente acredita que em breve nós teremos aí boas iniciativas para poder anunciar aqui pela comunidade FM. Mas também pode ser alguma outra ação que nós estamos aí trabalhando um pouco mais silenciosos. Mas aí, realmente, assim, de supetão, Paulinho, você me pegou de grande surpresa, calça curta, né? E sem suspensório, como diria o outro. Mais ou menos. É que a gente falou realmente de reforma rodoviária, aquela questão ali do turismo, como você falou ali, aquela central de atendimento ao turista, também tinha algumas ações para a Avenida do Comércio. Foi várias ações que foram levantadas, inclusive ela trouxe um número bastante expressivo e até eu brinquei com ela no momento que desconhecia a quantidade de MEI que tem em Porto Ferreira. Ela trouxe até o número já do dia. Ela falou, olha, eu sabia que eu vinha para cá, eu trouxe o número. São mais 2.200 pessoas cadastradas no MEI. E aí a gente estava falando sobre algumas ações e eu havia adiantado para ela que o senhor, na semana anterior, chegou inclusive com alguns minutos de atraso, porque estava numa reunião numa grande empresa de Porto Ferreira. Também não sei se já saiu algumas ações, se o senhor já pode antecipar quais seriam essas ações e sobre o pedido desta empresa. E ela justamente falou sobre isso, sobre alguns investimentos na área do MEI, que também poderiam gerar empregos, porque a gente sabe que a MEI pode contratar pelo menos um empregado. Se tem 2.243, se não me falha a memória, MEI, se cada um contratar um, dobraria a mão de obra em Porto Ferreira, dobraria os empregos em Porto Ferreira e seriam quase 5.000 pessoas trabalhando. A quanto que, se fizer algum investimento numa empresa, vai falar em gerar 100, 200 empregos. Então, que o prefeito iria olhar com carinho nesse sentido também. Eu não sei se o senhor já fez a reunião. O que nós estamos fazendo é o seguinte, Paulinho, para antecipar aqui também. Algumas contratações que o município faz de prestação de serviço, nós estamos tendo a preocupação de criar uma lógica onde o empreendedor, o empresário ferreirense, especialmente o micro e pequeno empreendedor ferreirense, tem aí uma facilidade, uma viabilidade e até algumas preferências que a própria legislação de contratação das licitações públicas impõe, em participar e prestar serviço para a prefeitura. A exemplo de que, agora, no final deste mês, começo de abril, salvo me engano, primeira semana de abril, o município, em parceria com o Sebrae, vai estar disponibilizando um curso de compras públicas para os servidores da prefeitura que trabalham no setor de compras e licitações
e para os empreendedores e empresários ferreirenses que desejam vender para o poder público municipal. Porque parece que não, mas a prefeitura tem um orçamento de 185 milhões de reais. Se 1/4 desse recurso for gasto do poder de investimento, lógico que não são 185 milhões, pouco mais de metade disso é só folha de pagamento, então é um dinheiro que fica na cidade realmente. Mas vamos supor que o município tem um poder de investimento de compras de 20, 30 milhões de reais, se metade disso, vamos falar, ficar na cidade e os nossos empresários derem conta de fornecer para a prefeitura, é um ciclo de crescimento, de desenvolvimento que prospera, que colabora com a nossa cidade. Então nós vamos oferecer esse curso de compras públicas para justamente incentivar os nossos empresários, os MEIs e os pequenos empreendedores a participarem das licitações. A Lei Federal de Licitações já coloca aí uma série de preferências onde o município e as entidades públicas devem adquirir dos pequenos empreendedores, dos micro e pequenos empreendedores. Vou dar um exemplo bem claro para você. Talvez fosse isso também que a Maria Lúcia estava tratando com vocês. Jardinagem das escolas. Nós temos mais de 30 unidades escolares que necessitam de serviço de jardinagem. E nós assumimos com uma empresa grande de Ribeirão prestando esses serviços. A nossa preferência foi por não renovar o contrato com essa empresa e agora, após o curso de compras públicas, permitir que uma licitação seja feita para tentar viabilizar a participação dos pequenos empreendedores na área de jardinagem no município. Talvez fazer aí com que as escolas sejam feitas por lotes, EMEIs um lote de aquisição do serviço de jardinagem, EMF outro, creche outro, e aí com isso a gente vai poder estar gerando emprego, renda e tributos dentro da nossa própria cidade. Então já fica o convite aí para todos que trabalham no ramo da jardinagem, no ramo da manutenção e terceirização desses serviços, que possam estar participando do curso de compras públicas oferecido pelo município, em parceria com o Sebrae. Até quem vai oferecer esse curso é o nosso grande amigo Luiz Adriano, que é consultor do Sebrae nessa área de compras públicas, para que estejam aptos, estejam prontos para participar e aí conseguir gerar mais negócios, mais empregos na nossa cidade. Muito bem. Então o curso que podem participar empreendedores, obviamente, será aberto a qualquer pessoa, prefeito? Qualquer pessoa interessada. Que queira participar, tem que fazer alguma inscrição? Vai haver inscrição essa semana. A assessoria de comunicação da municipalidade está divulgando aí os critérios para poder fazer a inscrição. Muito bem. Bom, nós sabemos que o prefeito, quando vereador, ele foi um grande incentivador do Acessa São Paulo. E agora fomos aí tomados por uma informação, inclusive da assessoria de comunicação, e já foi notificado a prefeitura e o Acessa São Paulo do CAIC, devido aí à baixa procura, será fechado. Isso foi analisado. São duas questões aqui, prefeito. Primeira delas, que foi levantado justamente no último trimestre do ano passado, que foi bem o período compreendido das eleições e, logicamente, sabedores já de que não seria a continuidade do atual governo, mudaria o governo, houve uma baixa procura. Sabemos que a tecnologia avançou, hoje a moçada tem acesso à internet em outras questões, mas é uma sala muito bem equipada no CAIC, e eu estava vendo aqui a reportagem e, segundo informações, é uma decisão de caráter irrevogável. Não tem como fazer nada, prefeito, porque é uma pena termos aí uma sala montada com a quantidade de computadores, mobiliado, e tantos jovens precisando de algum projeto de ações que poderiam ocupar esse lugar. O senhor já tem alguma previsão sobre isso? Nós entramos em contato assim que eu recebi o ofício da Secretaria de Governo avisando da rescisão aí do convênio, de que o governo do estado estaria fazendo isso não só com Porto Ferreira, mas com outros municípios também. E da minha chateação, como você disse, eu fui o autor da primeira indicação que trouxe o primeiro posto do Acesso São Paulo para Porto Ferreira, na época que hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo, era o secretário de Gestão Pública, e nós instalamos lá na biblioteca o primeiro Acesso São Paulo no início de 2010. A minha chateação também, Paulinho, às vezes muita gente não sabe, mas a minha pesquisa de mestrado foi feita sobre o Acesso a São Paulo e o impacto que essa política pública de inclusão digital tem na vida dos paulistas em todo o estado, né?
Os 645 municípios do estado possuem posto de acesso a São Paulo. Só que o dado mais difícil é a questão da ociosidade do posto. O ofício do governo do estado diz que 96% do tempo que o acesso a São Paulo deveria estar aberto, ou ele estava fechado ou ele estava sem uso por parte da população. Nós assumimos em janeiro a administração do município sem os monitores daquele posto. Os estagiários que trabalhavam naquele posto, acredito eu que teriam sido dispensados pela administração anterior, ou se não tiveram seus contratos renovados. Então o posto estava fechado, talvez por conta disso o tempo da ociosidade. Eu imediatamente entrei em contato na Secretaria de Governo do Estado, com a coordenação do Acesso São Paulo, fiz um ofício explicando todo esse pano de fundo, toda essa questão de que estavam sem os estagiários, pedi que eles reconsiderassem. Informalmente, por telefone, eu fui avisado que não teria mais o que ser feito, que a decisão estava tomada e era uma decisão que o governo do estado, o governo paulista, está tomando em todos os municípios, porque o governo quer diminuir suas despesas, e que eu tinha o prazo aí de 15 dias, além do ofício que eu enviei pedindo que reconsiderassem a decisão, para enviar um ofício também que, caso não reconsiderassem a decisão, fizessem a doação dos computadores e equipamentos para o município, senão eles já vinham vindo buscar. Então a gente, no intuito de zelar pelo patrimônio do município, fizemos as duas coisas. Primeiro mandei o ofício avisando que nós não tínhamos interesse em fechar, que os estagiários já estavam contratados, estão trabalhando lá. E no segundo momento, já fazendo o ofício também que, caso não revisassem a ordem, que os equipamentos fossem disponibilizados para o patrimônio do município para serem usados em outros locais. Então a gente fica chateado sim, só que é o preço da má gestão, né? Porque se não tivessem... É igual a história do convênio. Muita gente me criticou pela saída da situação do convênio. Mas se esquecem, Paulinho, que sequer eu gostaria de ter resolvido esse problema. Ah, mas você não foi eleito para resolver o problema? Fui eleito para resolver o problema. E resolvi. Do meio legal e possível para o município, eu resolvi. Só que, se não tivessem dado o calote no convênio, eu não teria nem que ter resolvido esse problema. É igual o caso do Acesso São Paulo. Se não tivessem permitido ficar sem estagiário e a unidade ociosa, eu também não teria que estar hoje engolindo o fechamento do Acesso São Paulo. Então, o município paga aí o preço de algumas ações tomadas no passado, mas a nós não cabe ficarmos aqui criticando e sim dando andamento, bom funcionamento à administração do município, e é o que a gente tenta fazer. Bom, antes de mudar a pauta do assunto, já que o senhor mencionou a questão do convênio, né, que está sendo trabalhado, inclusive, foi aí pegos de surpresa, inclusive eu conversei com o provedor da Santa Casa de Misericórdia, o Paulo Fávaro, que também já está respondendo aí essa questão, que foi publicado sobre a alienação da carteira do convênio do Hospital Dona Balbina, bem como a proibição de comercialização de novos planos, que é inclusive um dos planos novos para a adesão dos funcionários públicos municipais, que foram apresentados 2 convênios, inclusive um deles seria o Hospital Dona Balbina. O senhor já tem conhecimento sobre esta questão e qual postura será tomada pela gestão do senhor? A administração pública municipal não tem o que fazer por se tratar de uma situação interna, particular da Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira. Muita gente não sabe, mas a prefeitura não é dona do hospital. O hospital é uma Irmandade de Misericórdia, é um quadro de irmãos, o qual eu faço parte já há alguns anos, que através de assembleias gerais elegem uma provedoria, uma diretoria, tal qual um clube, vamos dizer assim, e de forma voluntária essa diretoria administra o hospital. Mas, como chefe do executivo, como líder político da nossa cidade, eu fico muito chateado com essa situação, porque o Hospital Dona Balbina tem uma história na nossa cidade e o convênio Dona Balbina Clínicas vem, nas últimas décadas, aí quase 2 décadas, colaborando com a saúde financeira do hospital, que é uma entidade filantrópica. E a gente conhece isso, sabe da importância do convênio para o fechamento das contas do hospital. O Hospital Dona Balbina, para quem não conhece a história, tem quase 100 anos aí, onde hoje o hospital era um campo de futebol amador que era de propriedade da diocese, da Igreja Católica, da Paróquia de São Sebastião,
a igreja entrou com a doação do terreno. Na época, o João Procópio Sobrinho, o coronel João Procópio, esse pessoal militava politicamente na cidade, fizeram aí arrecadação de fundos para a construção da primeira ala do hospital, e aí depois vieram as freiras para tomar conta do hospital. Então, tem um histórico em Porto Ferreira, e um histórico de quase um centenário de bons serviços prestados a milhares e milhares de ferreirenses. Então a gente fica muito chateado, muito constrangido. Eu estou à disposição para ajudar a provedoria do hospital naquilo que tiver ao nosso alcance, aquilo que a gente puder ajudar, só que infelizmente é uma questão entre Dona Balbina Clínicas, que é o convênio médico, e a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que tem feito essa exigência, não só do Dona Balbina, mas de outros planos também, como foi o caso da antiga e já extinta Mediporto, que foi vendida para o São Francisco. Eu faço votos que o hospital consiga a solução do problema, consiga fazer o aporte ou a defesa do valor que a ANS deseja e exige para a continuidade do convênio, e que o convênio continue existindo, até mesmo porque, além de prefeito do município, o irmão da Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, eu sou conveniado Dona Balbina também, através da minha empresa, eu, meus pais, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, a família toda. Então a gente não deseja que isso aconteça. E espere que no final dessa situação constrangedora, triste, mas existente, o Hospital Dona Balbina, a instituição filantrópica, permaneça firme, em pé, continuando a prestar os bons serviços que sempre prestou para o nosso município. O objetivo da pergunta, prefeito, foi justamente em preocupação com os servidores públicos municipais que ainda são, né, conveniados do Dona Balbina. Eu queria até que o senhor explicasse, porque diferentemente do que aconteceu com o Mediporto, que houve uma cessão, né, dos serviços prestados pela Mediporto com a classe trabalhadora pública municipal. No caso do Hospital Dona Balbina, não houve nenhum rompimento entre o hospital e o município. O que está ocorrendo nesse momento é a venda de novos planos. Aí sim houve uma barragem no sentido da alienação da carteira. Caso não ocorra ou que ocorra alienação, os funcionários públicos municipais desta vez não ficarão sem o convênio médico. Não ficarão sem o convênio médico, até mesmo porque a administração tem, dentro das suas possibilidades, honrado seus compromissos aí dentro da possibilidade financeira em dia, e o convênio médico é a nossa prioridade, então não haverá rescisão do contrato. E mesmo que numa pior hipótese o convênio Dona Balbina tenha de ser vendido ou repassado para outro convênio médico, outra carteira de convênio médico, o contrato nosso permanece em pé e a nova agência vai ter que manter a prestação de serviços, os preços pactuados, quais estão. Muito bem, meio-dia, mais 27 minutos, de volta com o Espaço Executivo. Hoje é dia da participação do prefeito Rômulo Ripa. Prefeito, essa semana, eu até durante a própria semana, encaminhei aí via WhatsApp uma mensagem para o senhor, porque chegaram algumas reclamações, tanto de professores quanto monitoras. O senhor já me respondeu, mas chegou novamente aqui via WhatsApp para a gente, pedindo para que eu falasse com o senhor e o senhor deixasse isso claro aos servidores, principalmente da área educacional. E eu sei que existe uma lei, que é a Lei 11.947, inclusive é uma lei antiga, de 2009, antiga modo dizer, né? De 2009, que proíbe os professores, monitores, de comerem a merenda. O contrário. Não proíbe os professores, proíbe o poder público de custear o pagamento da merenda para os servidores. Tá. Lei 11.947, exatamente, que é uma verba que é própria para a alimentação das crianças. Perfeito. Consequentemente, a comida, né, é porque é bem deixado claro, né, que quando existe uma lei, os órgãos gestores são obrigados a cumprir leis. Nós não estamos aqui discutindo o descumprimento de lei. Inclusive, eu até publiquei um artigo em solidariedade com os professores, que eu vou falar isso no geral, inclusive inclui todas as esferas do Poder Executivo, né? Inclusive
o governo federal e estadual, onde eles ostentem sua gestão esclarecendo que está obedecendo os princípios da legalidade e eficiência do serviço público. Grande eloquência e exemplo de moralidade, contudo, não sei se merece nossos aplausos. Por quê? Só para se ter uma ideia, na última década foram, entre leis, normas, regulamentação, o senhor tem ideia de quantas leis foram sancionadas na última década, prefeito? Tranquilamente, umas 2-3 mil leis. Leis. Entre leis, decretos, regulamentações. Bem mais. Anualmente são centenas e centenas. Olha, não vou falar nem na última década, o país criou 75.517 leis. Somando legislações ordinárias, complementares, estaduais, federais. Nos últimos 20 anos, ganhou 3.600.000 normas, 766 normas por dia útil, 253.000 normas tributárias, enfim. É uma imensidão de leis e nem sempre as leis são aquelas que nós gostaríamos de cumpri-las. Essa, por exemplo, da alimentação, né, que o PNE, que é o Programa Nacional que custeia, né, a alimentação escolar, faz com que os professores não podem se alimentar. Olha, mas sobrou comida, foi para lavagem. O senhor, inclusive, me respondeu que a comida que não é contabilizada vai para o lixo, a prefeitura não paga. Só fazer um adendo, Paulinho. Pois não. O caso é muito específico. Eu pedi até que a nossa diretora de educação, a professora Cláudia Aguiar, oficiasse a empresa da merenda, pedindo que eles tivessem maior atenção, que as escolas estão percebendo um desperdício grande de alimentos ao final do dia e que isso, pela nossa própria consciência cristã, não é algo adequado. Então que nós gostaríamos que eles tivessem uma preocupação do menor desperdício possível. Sobre a questão da merenda dos professores. Está sendo desperdiçado, está sendo jogado fora. A empresa, vou ser muito transparente. Esse desperdício ela não pode cobrar da prefeitura. O problema não é o que ela destina à alimentação final. O problema é a cobrança que ela pode fazer da prefeitura. Em contrapartida, toda merenda que ela põe no prato, ela cobra da prefeitura. Perfeito. E se uma auditoria vier e passar a perceber que o número de refeições servidos não é congruente com o número de alunos em sala de aula, pode ser superior, e é um dos argumentos, existem prefeitos aí na história de Porto Ferreira e na região que respondem à ação civil pública por conta disso, e um dos argumentos é esse, que tem unidade escolar que o número de merenda é superior ao de alunos, e a gente sabe que nem todo aluno faz a merenda na escola, a gente torce para que faça, mas não são todos que fazem também. Então, quem responde com o processo crime é o gestor, é o prefeito, é a secretária de Educação. Então, é essa a problemática. Nós não estamos fazendo por maldade, não está negando comida para ninguém. Eu fico até um pouco constrangido de ver o tamanho que pegou essa polêmica, essa discussão, porque eu acho que depõe contra os dois lados, contra os professores e contra a administração, porque fica uma situação muito feia, muito chata. Mas do meu lado, do lado do interesse público do município, de quem está zelando e administrando a nossa cidade, a consciência é tranquila 100%, porque o que eu estou fazendo é somente para cumprir a lei. Cumprir a lei. Quem depositou o voto no Rômulo, no Dr. Saldanha, na nossa equipe, depositou o voto com essa expectativa de que seria um governo que cumpriria a lei, que faria aquilo que era necessário para preservar o interesse público. E essa questão em específico é isso que está acontecendo. Bom, só para a gente concluir e não nos estender nesse quesito, né, nós não estamos aqui questionando o cumprimento ou não da lei, porque a gente sabe que a lei está sendo cumprida, como eu disse, não sei se merece aplauso no sentido de, como o senhor mesmo ressaltou, já pediu para a diretora do Departamento Municipal de Educação tomar as devidas providências no tangente ao desperdício. Só me alongando um pouco mais nesse quesito,
é que, em virtude desse contrato com a empresa terceirizada, até algumas limitações, estou falando por conhecimento de causa, algumas limitações, por exemplo, até a utilização da própria cozinha, do próprio gás, quer dizer, mesmo que o professor leve alguma coisa, principalmente em horário estendido, ou que vai fazer um café, quer dizer, há uma proibição que eu acho que estaria na hora do prefeito, juntamente com a empresa que presta serviço, tentar equalizar essa situação. Vi em algumas outras cidades que é permitido, desde que o próprio professor ou monitor faça algum tipo de doação dos alimentos. Quer dizer, isso não é aqui em Porto, mas eu vi em algumas cidades que existe uma legislação específica, inclusive, sobre essa questão. Agora, como que é feito aí essa adequação, eu não sei. O que precisava, por exemplo, tem alguns professores que têm jornada integrada, que sai de uma escola e vai para outra. Pensar com carinho nessa situação para não ficar esse ceneuma aí onde fica aquela indisposição de achando que o gestor público talvez tá dificultando, porque antigamente, a gente lembra antigamente, o senhor não deve ter pego essa época, né? Eu, por exemplo, no Washington Luiz era merenda, você comia, se esbanjava, todo mundo comia, enfim, era outro sistema, era a merendeira da própria escola, tinha outros quesitos. Logicamente que a legislação mudou e a gente tem que nos adequar a ela. Mas existe essa possibilidade, prefeito, de tentar a utilização do espaço? Não. A mesma cozinha não pode. Legalmente, falando da administração contratual, o contrato não é um contrato que foi este prefeito que assinou. Tanto é que é interesse da administração abrir uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa, aí talvez possa ser estudado. Mas o que tem algumas escolas, ô Paulo, é que uma é a cozinha de produção da alimentação e outra é a copa dos professores. Não são todas as escolas que têm. E à medida que for possível, nós pretendemos levar isso para todas as escolas. E a cozinha da copa dos professores, da administração escolar, essa é de uso de todos e pode ser utilizada. Vamos um pouco além, vamos às recomendações legais. Todo profissional que trabalha 6 horas, jornada de 6 horas, tem direito a um intervalo de 15 minutos para fazer a sua alimentação. E isso eu já disse para os monitores de creche principalmente, disse para os diretores, e a nossa secretária de Educação também fala, que todos façam a sua alimentação. Só que fazer a sua alimentação não é dizer que vai ser a alimentação da merenda, entendeu? Está sendo preservado o direito. E ao mesmo modo que está sendo preservado o direito, está sendo preservada a legalidade desse contrato e a execução desse serviço. Muito bem, vamos seguindo. Sexta-feira o prefeito fez uma um encontro com os vereadores. Eu tenho acompanhado semanalmente as sessões camarárias, inclusive já foram utilizados a tribuna, né, para os vereadores defenderem essa questão de indicações, que é diferente de requerimento, que o requerimento é protocolado, a prefeitura tem um prazo para responder, um prazo regimental. Já indicações, como o próprio nome diz, é indicação. Mas houve uma preocupação de alguns legisladores em ter uma atenção especial do Executivo. E parece que o prefeito Rômulo Ripa acatou essa, inclusive, indicação de reunir-se com os vereadores para dar uma atenção às indicações. É isso, prefeito? É exatamente isso. Eu fui vereador 8 anos. Eu estive na Câmara Municipal e sei o quanto é importante, Paulo, esse diálogo entre executivo e legislativo, quanto isso contribui para o desenvolvimento da cidade, das boas iniciativas que a cidade possui. E nesse sentido foi que nós acatamos essa sugestão e uma vez ao mês nós estaremos nos reunindo com os vereadores para debater as indicações apresentadas, até mesmo porque nós, sempre prezando pela transparência e a credibilidade da nossa palavra, aquilo que pode ser feito, nós dizemos, pode ser feito, será feito com tal data de prazo, assim, assim, assado. E a indicação que muitas vezes, por condições financeiras, técnicas, dos suprimentos da administração não pode ser feita, a gente já tem que dar uma resposta ao vereador. Por enquanto eu não posso fazer, ou porque não é viável tecnicamente falando, ou porque não é legal, ou porque nós não temos recurso para isso. Mas tem que ter essa transparência, tem que ter esse jogo de cintura, esse diálogo. Porque o vereador, quando ele age provocado pela vontade do seu eleitor. Então o vereador, da mesma forma como o vereador espera uma resposta de nós, o eleitor espera uma resposta do vereador. Então é muito importante esse canal de discussão, esse canal aberto,
para que a gente possa dar subsídios aos vereadores representarem os seus eleitores e também abrir o espaço tão importante, tão necessário, para que eles continuem colaborando com a administração do município. O diálogo, a transparência com que Legislativo e Executivo têm trabalhado ao longo de todos esses meses de governo tem sido muito proveitoso para Porto Ferreira. Não é para o prefeito nem para a Câmara, mas para Porto Ferreira. Bom, dentro ainda dessa questão dos vereadores, nós temos percebido também que não só o prefeito, mas os departamentos estão recebendo a visita mais frequente dos vereadores. Também é uma recomendação do prefeito? Não, acho que não é nem tanto uma questão de recomendação do prefeito, mas sim da postura da Câmara atual. A reunião das comissões que estão sendo feitas, as visitas dos vereadores e também a receptividade com que os nossos diretores, os nossos secretários estão tendo para recebê-los, para prestar informação, para tentar auxiliar aí no atendimento das suas demandas. É uma questão do diálogo, da postura que tanto contribui e tanto influencia positivamente na administração da nossa cidade. Muito bem. Chega numa pergunta por telefone, o Tom Lopes perguntando aqui, prefeito, sobre a inclusão dos deficientes, é isso, Eduardo? No esporte. Quando que vai chegar para Porto Ferreira a inclusão dos deficientes no esporte? É o nosso desejo. O Tom é um militante já antigo aí da causa, foi presidente do COMUD, Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência, e também sei que é atleta, sempre participativo, representando aí Porto Ferreira nas competições sempre que possível. Nós temos aí dentro da equipe do pessoal de esportes o intuito de atender com políticas e com treinamento, tanto para os amadores quanto para o alto rendimento, dos nossos ferreirenses portadores de qualquer necessidade especial, de qualquer deficiência. E é um projeto que está sendo trabalhado. Eu ressalto aqui que, apesar de já terem se passado mais de 60 dias do governo, as atividades das modalidades esportivas voltaram há pouco mais de 3 semanas. Então, começaram as atividades nos bairros, não sei se o pessoal tem visto, mas tem tido aula de zumba, tem tido aula de ginástica nos bairros, está enchendo a praça, está enchendo a rua, mulherada, os homens participando. Para nós está sendo uma alegria muito grande ver como está sendo bem utilizada essa política esportiva da nossa administração. E em breve também, Tom, nós estaremos aí anunciando um pacote de ações, de modalidades que poderão atender todo e qualquer cidadão ferreirense de forma muito acessível, que seja portador de qualquer necessidade especial. Muito bem, meio-dia mais 42 minutos, estamos conversando com o prefeito Rômulo Ripa, segunda-feira. Se me permite, Paulinho, eu estou aqui agora já, o pessoal da assessoria de comunicação já me enviou. O curso de capacitação em compras públicas governamentais vai ocorrer nos dias 3 e 4 de abril. Será ministrado pelo professor Luiz Adriano Alves Pinto e vai ocorrer na sede da Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira, ali na rua Dr. Carlindo Valeriani, 917, no centro da cidade. Todos aqueles que buscam novos conhecimentos, e principalmente os pequenos e microempreendedores da cidade, poderão participar. E os temas serão o fornecimento de produtos e serviços para a administração pública e a análise de risco voltada para as licitações públicas. Os interessados deverão comparecer ao Departamento de Desenvolvimento Econômico, na Rua Coronel Procópio de Carvalho 329, antigo prédio da Caixa Econômica Federal, munidos com o número do CNPJ da sua empresa e preencher o formulário de inscrição. As inscrições são gratuitas, mas por conta do espaço físico são limitadas. Então aí agradeço o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira e do SEBRAE em mais essa iniciativa da administração pública municipal. Muito bem, então o pessoal já pode começar a procurar o departamento para fazer as suas inscrições. Lembrando, conheço ali o espaço da associação, é bastante limitado, então é importante que você que tem a intenção já faça as suas inscrições. E caso, prefeito, haja uma demanda superior ao espaço físico, pode até se estudar uma nova possibilidade, uma nova data. Nós já temos isso no calendário. Um curso no primeiro semestre e um curso no segundo semestre. Então, mas a gente sabe que pela viabilidade do tempo seria importante que as pessoas já começassem a procurar
o departamento para fazer as inscrições. Prefeito, uma das principais críticas que estão sendo amplamente cobradas, inclusive enviadas aqui para a emissora, é em relação ainda à cidade que está muito suja. Embora na última vez que o senhor teve aqui falou... A sujeira é bem específica, viu, Paulo? Sim, é a sujeira do galho. Galho, exatamente. Muitos galhos, muita sujeira. E agora já tem a Operação Catagalho, que está fazendo aí um trabalho, inclusive já disponibilizamos o cronograma, que é possível o pessoal saber. Mesmo assim, prefeito, ontem eu fui no bairro Alto do Serra d'Água, onde minha mãe reside, eu estou falando por conta própria. E não só os galhos, mas tem muitas ruas, inclusive calçadas que é calçada, não é calçada mesmo, né, Eduardo? Tá com calçadinha, mas um mato muito grande. Eu sei que a responsabilidade é do próprio proprietário, porque está na frente da casa dele. Alguns terrenos... Porque o Código de Posturas assim impõe. E muitas ruas estão nesse caso. Alguns a gente percebe que são galhos que estão lá há mais de uma semana, né, porque talvez não estavam atentos ao cronograma que a prefeitura dispôs, enfim. Eu tenho certeza que os galhos serão recolhidos dentro dos próximos dias em toda a cidade, baseado no cronograma que está sendo respeitado. Em relação às calçadas, alguns terrenos não murados, e inclusive alguns terrenos da municipalidade que ainda falta o fechamento, prefeito. A fiscalização de posturas está autuando e multando a cidade toda. A falta de calçada, a calçada em condições não próprias para o uso dos munícipes, a falta de muro nos terrenos e a limpeza dos terrenos é infringir o Código de Posturas do município, que é uma lei, não é criada de agora, é de 1995. Então, a equipe de posturas está trabalhando muito, está tendo uma produtividade alta e, por exemplo, na região central, o número de pessoas fazendo a calçadinha, consertando a calçada, é visível, é a olhos nus, e essa fiscalização está chegando nos bairros também. E os terrenos da prefeitura? Os terrenos da prefeitura estão sendo notificados tanto quanto os dos privados. E dentro da disponibilidade orçamentária e financeira está sendo realizado. A nossa prioridade foram as praças. As praças estão sendo feitas, a própria do Serra d'Água já foi feita, toda a parte de jardinagem, bom cuidado da praça, Praça da Matriz, Praça da Vila Sibila, Praça do Salgueiro entre semana passada e essa semana. Então, primeiro as praças, porque são locais de uso cotidiano da coletividade, e depois os terrenos que não estão edificados. Terrenos onde são áreas de lazer ou áreas verdes, a legislação não obriga o município a fazer calçada e muro, porque o intuito do uso da área não é esse. Mas áreas institucionais, onde teoricamente será construído um posto de saúde, uma escola, aí é obrigação da prefeitura e aos poucos a administração também vai cumprir seu papel e vai fazer. O que a gente pede, Paulinho, e eu peço aqui de uma vez de forma muito humilde, encarecida, é que a população tente colaborar. Eu discuti com o vereador, bate-papo no bom sentido com o vereador na semana passada, que ele falou para mim: prefeito, passei na rua tal, especificamente Rua Francisco Prado, perto da creche Roberto Henrique João, e tem um monte de galho lá faz mais de mês. Aí eu falei: vereador, com todo o carinho, admiração e respeito que tenho, acho que o senhor ficou um mês sem passar lá, porque já é a 5ª vez que a mesma casa coloca o galho para fora. Então você vê, em 60 dias a administração pegou 4 vezes galho, mas não é um pouquinho de galho, Paulinho. É galho para ocupar a calçada inteira. Porque o terreno da casa da pessoa é um terreno grande, deve ter pomar. A calçada inteira, de ninguém conseguir passar. Quando foi recapear lá, nós tivemos que fazer o cata-galho antes, senão a máquina do recap não conseguia passar no trecho da rua. Então a gente pede a colaboração. E, infelizmente, nós não damos contas de atender a cidade toda. Nós estamos licenciando uma área, já vou antecipar, licenciando uma área junto à CETESB, um terreno particular da prefeitura. A gente ia fazendo um terreno que era da APAI, por uma questão de registro de imóvel nós não conseguimos fazer, nós íamos locar um preço barato, mas era uma forma de ajudar a APAI de Porto Ferreira também, não deu certo, então nós vamos fazer um terreno próprio. A picadora, a trituradora de galho, que vai fazer também a compostagem desse material orgânico feito depois. E aí, a hora que isso estiver funcionando, a administração vai fazer a coleta nos moldes do Código de Posturas, que fala que a administração é obrigada a pegar 30 litros de galho.
e o resto é obrigação do morador, de quem produz. A lei de arborização da cidade, que é uma lei de 2011, salvo mal engano, já diz que quem faz a poda da árvore, teoricamente, árvore de rua, é obrigado a fazer a destinação correta desse material. Só que culturalmente a cidade não estava acostumada, então a gente vai manter o serviço dentro da nossa possibilidade legal até a hora que nós tivermos a área licenciada junto da CETESB. A hora que tiver a área, aí nós vamos cumprir fidedignamente a lei e estamos já também abrindo um processo participativo junto à população para fazer a revisão do Código de Posturas do município. Muito bem, quando o prefeito menciona ser fiel à lei, inclusive em relação ao calçamento, muro, limpeza, a responsabilidade do próprio gerador do lixo ser o responsável pela cata, já aconteceu inclusive em gestões passadas, tanto na Casa de Leis quanto no Executivo, de chamar isso de medidas impopulares, legais, mas impopulares. E eu tenho a impressão que o prefeito deve estar sendo chamado de um prefeito impopular nesse quesito. Isso incomoda, prefeito? Não. Vai continuar sendo impopular e fazendo a legislação ser cumprida? E o que a população de Porto Ferreira pode esperar com o passar do tempo? Paulo, depende, porque a primeira coisa que nós temos que ter consciência é de que o cargo do executivo é um cargo de muita responsabilidade. A pessoa que quer ser popular é melhor ser artista de TV ou jogador de futebol, porque essas profissões têm a viabilidade da popularidade. Administrar uma cidade, principalmente para quem quer fazer o que é correto, o que é certo, é dizer muitos nãos e poucos sims, porque infelizmente para zelar e cuidar do interesse da cidade, do interesse público, do interesse coletivo, você tem que ir contra, muitas vezes, os interesses privados, quando não são escusos. 8 anos vereador, o prefeito hoje, Rômulo, também sempre foi legalista. Você acompanhou meu trabalho. Também sempre foi da opinião de fazer o que era correto, o que era legal, o que era viável e não o que era popular. Se 40% dos ferreirenses que foram às urnas desejaram o Rômulo, que até então era vereador com essa postura prefeito, acredito que foi com essa expectativa. Eu andava em cerâmicas, em bairros, nas palestras que fizemos ao longo da campanha e muitas vezes eu era questionado sobre coisas completamente inviáveis para o município. E quando as pessoas me perguntavam, o candidato, fulano passou aqui e falou que vai fazer tal coisa, e o senhor? Eu falava, não, eu não vou fazer porque isso não existe condições financeiras do município fazer, não existe condição técnica do município tocar, não sei o quê. A pessoa ficava surpresa. Eu, candidato, falando um não para ela. Mas ela, quando olhava no meu olho, via verdade. Porque eu não assumi compromissos que não poderia cumprir. Então, os 4 anos serão assim. Meu compromisso, mais do que com a população, você conhece a minha fé, é com Deus, de fazer o que é certo e ter a certeza de que estou fazendo o melhor de mim. E nesse sentido também, ninguém me julga mais do que eu mesmo. Eu sou um juiz muito criterioso para o meu trabalho. Então, eu acredito que por mais que alguns possam achar impopular as ações que nós estamos tomando, no 31 de dezembro de 2020, a hora que eu olhar para trás e ver a cidade como assumi e a cidade como deixei, acredito que eu terei a tranquilidade de que as ações deram resultado. Meio-dia mais 53 minutos. A agência reguladora quer a apresentação de plano de metas e investimentos da Odebrecht Ambiental em 15 dias. A matéria aqui da assessoria de comunicação, que foi um pedido inclusive do prefeito para que se tomasse esse tipo de providência. Como está esta questão? Mesmo porque a gente falou sobre anuência na outra vez que o senhor veio, enfim, o contrato, e ainda continua tendo essa preocupação, está sendo amplamente debatido na Casa de Leis sobre a criação de uma SEI, inclusive para investigar o contrato, e o presidente da Casa de Leis, o Miguel Bragioni, está sendo muito prudente em relação à documentação para se instalar essa SEI. Como é que está isso na cabeça do prefeito? Eu, quando vereador, votei contra a concessão do serviço público de água e esgoto. Enquanto prefeito, sou aí
como já disse a entrevista inteira, legalista e vou respeitar o contrato. E é por respeitar o contrato que nós estamos cobrando a Odebrecht Ambiental, que tinha um pacote de metas e obras a serem realizadas para, já neste ano, estar tratando mais de 80% do esgoto na nossa cidade e, infelizmente, estão tratando 14%. A agência reguladora é quem media esse contrato e eu, como chefe do executivo, estou cobrando a agência reguladora, que está cobrando a Odebrecht para que ela apresente o mais rápido possível um novo plano de metas para ser cumprido, exequível. Não adianta prometer coisa que não vai cumprir. E aí, a hora que eles apresentarem, nós vamos renegociar o contrato nesse ponto. No ponto de que o município, os consumidores ferreirenses do serviço de água e esgoto já tiveram um prejuízo por todo esse tempo do esgoto não tratado. Então, a empresa, de alguma forma, vai ter que fazer investimentos e benfeitorias a ponto de beneficiar a população até mesmo por esse déficit, esse prejuízo que já foi gerado. É esse o intuito da cobrança. Está dentro do prazo dos 15 dias ainda, a gente aguarda e assim que chegar a agência vai oficiar a prefeitura e vai iniciar esse processo de debate do cumprimento das metas e da repactuação desse plano. Bom, o prefeito, ele este ano administra com uma dotação orçamentária aprovada no ano anterior. E também foi amplamente discutido, o prefeito, em relação ao auxílio transporte dos alunos. Inclusive, o senhor, na última vez, falou inclusive de uma mulher que foi contra a opinião do senhor. Tudo isso nós sabemos. E os vereadores, praticamente todos eles, usando a tribuna na semana passada, falaram em se estudar para o próximo ano, porque esse ano já foi, a possibilidade de se aumentar esse auxílio, porque vai sair em torno de R$30 para cada um dos alunos, se não me falha a memória. Para os que têm renda de 2 a 3 salários mínimos. Que é um valor... Os que têm menos é uma quantidade maior, e os que têm menos de um salário mínimo até um salário mínimo, um valor maior. Quer dizer, mas é uma quantia pequena diante da necessidade. Concordo plenamente. Para o ano que vem, como é que vai ser? Se permitir, eu vou explicar um pouco o que aconteceu esse ano. Pois não. Para quem leu a lei do transporte estudantil, vai ver que a lei autoriza o prefeito pagar até 50% do valor do transporte. E muito me surpreende quando alguns me param na rua e falam, mas o ano passado pagavam 90% do meu auxílio, do meu transporte. Se pagavam, infringiram a lei, fizeram alguma coisa errada. Esse ano, diferente do ano passado também, no ano passado, pessoas que estavam dentro dos critérios para receber a bolsa, o auxílio, ficaram de fora. Esse ano nós não colocamos o dedo politicamente para escolher ninguém. A ordem que eu dei para a secretária Milene e para a professora Cláudia foi a seguinte: receba a documentação de todos os estudantes. Os que estiverem aptos farão a divisão do recurso. E diferente do ano passado, que era um número bem menor de alunos que estiveram aptos, segundo a comissão anterior, agora foram mais de 130 alunos. Por isso foi o que gerou esse valor. Talvez para o ano que vem, então, a necessidade de aumentar a dotação, ou até mesmo nem para o ano que vem, mas para já, nós vamos fazer uma mudança no decreto para criar critérios ainda mais rigorosos e assim vai acabar diminuindo o número de alunos e os que ficarem vão receber um valor maior. Isso já está em estudo, já está sendo debatido, vai passar pela comissão de educação, o pessoal poder avaliar também de forma muito transparente e aí a Câmara vai ser comunicada dessa iniciativa. O nosso intuito é ser justo e poder ajudar o maior número e da melhor forma o maior número de alunos possível. Muito bem, faltando 2 minutos para 1h, vamos falar de coisa boa também, né? Porto Ferreira vai receber a atração do circuito Sesc de Artes. De forma gratuita, para nossa alegria, o circuito Sesc de Artes, aí agora no mês de maio, vai passar por todo o estado de São Paulo, em diversas cidades, acho que, salvo me engano, 40, e Porto Ferreira foi selecionado, junto com o trabalho aí do Renan, lá na Cultura, foi selecionado e nós teremos apresentações teatrais e culturais em praça pública, de forma gratuita para a nossa população. Para nós, como disse, uma alegria, porque nosso intuito é democratizar a cultura. E fizemos isso agora com a Semana Orestes Rocha, fizemos isso com o nosso Carnaval e agora faremos também através da participação, da parceria aí com o Circuito Sesc de Artes. Bom, já que o senhor mencionou o Renan, ele esteve aqui algumas vezes, inclusive falando que esse ano há uma expectativa para o Festival Zé Carreiro. Como é que o senhor vê isso?
Nosso interesse é fazer do Festival Zé Carreiro, lógico que de uma forma menor ainda, porque nós estamos começando essa caminhada esse ano, aos moldes do que funciona em Pirassununga, na nossa cidade vizinha, a Semana Nenete. O festival de viola, de música sertaneja, de cultura caipira, e a parceria com as entidades filantrópicas, com as instituições religiosas, para que explorem a praça de alimentação e fazermos do Zé Carreiro um ambiente familiar, de lazer, gratuito, popular, com segurança, para que a população possa ter essa opção de lazer e desfrutar aí, de um momento da cultura típica ferreirense, que é a cultura sertaneja, a cultura caipira. Então, é a nossa programação. Hoje ainda eu tenho uma reunião com o Renan, nós estamos começando já a organização disso daí. E em breve acho que nós teremos aí um calendário, algumas divulgações para fazer. Faço questão, Paulinho, de primeira mão, sempre passar para vocês aqui. Perfeito. Bom, estamos na Semana da Água, dia 22 é o Dia da Água, já teve um evento no sábado, logo mais a partir da 1h30 nós estaremos conversando com o setor do meio ambiente da Prefeitura Municipal, né? Alguns integrantes, não sei ainda quem virá hoje para falar um pouquinho, tem algumas atividades durante essa semana. Dá para o senhor já fazer um balanço, como foi sábado e qual a expectativa ainda dessa semana, prefeito? Sábado me surpreendeu o número de ferreirenses na praça Cornélio Procópio para participar da abertura da festividade do Dia da Água. Eu quero agradecer aqui o Departamento de Educação, nossa diretora, a professora Cláudia, toda a sua equipe de administração, o Dr. Gustavo de Freitas, as supervisoras, as diretoras de escola, as professoras, os pais dos alunos e os alunos que fizeram lindas apresentações culturais, musicais lá, e até teatrais na praça. E foi uma manhã muito gostosa e o principal, nosso objetivo, levar de forma gostosa a consciência da necessidade da preservação desse bem natural tão essencial para a nossa vida quanto a água. As pessoas não têm muita ciência, mas 3% de toda a água no mundo é potável. Os outros 97% não é própria para consumo humano. Então, vejam o quanto é importante nós preservarmos a água e cuidarmos. E quando falamos da água, estamos falando de todo o meio ambiente, porque a necessidade de preservar as matas ciliares, as fontes de nascentes de água, o próprio ar para preservar aí o ciclo de chuva. Então, as crianças usaram dessa manhã festiva para ter essa consciência, para a gente poder embutir, plantar no coração dessas crianças e de seus familiares essa necessidade de conservação e preservação da água. E a semana toda vai ser cheia de atividades. No sábado ainda à noite teve a apresentação de um filme, né? Procurando Dory. Procurando Dory, de forma... Aconteceu porque choveu, né? Mas eles estavam lá preparados para fazer a apresentação. E nós continuamos aí essa agenda ao longo da semana e tenho certeza que a visita do pessoal do meio ambiente, a Cristiane, também vai ser produtiva aqui para vocês na rádio. Muito bem. Porto Ferreira vai realizar a primeira Conferência Municipal de Saúde. Importante que vai ser ainda nesse mês de março. Está correndo já. Saúde da mulher. Em todas as UBSs da cidade estão tendo as suas reuniões para acolher os pedidos, as reivindicações das mulheres no que diz respeito à saúde. E agora, nos dias 27 e 28... 28 e 29. 28 e 29, perdão, de março, na Casa dos Conselhos, aqui em Porto Ferreira também, vai ocorrer a Conferência Municipal, que vai juntar toda a contribuição das reuniões menores, nas UBSs, para fazer essa conferência maior e daí lançar a carta proposta da administração sobre a questão da saúde da mulher. Porque as reuniões começaram no dia 16, vão até o dia 23, né? Isso, portanto, em todas as UBSs do município. E no dia 28 e 29, às 19 horas, na Casa dos Conselhos, ali na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 729. Prefeito, sabemos aí que o senhor tem uma agenda também a ser cumprida, 1h mais 3 minutos, mais uma segunda-feira executiva com a participação de Vossa Excelência. Boa tarde e os microfones para as suas considerações. Paulinho, o Edu, que está aqui nos acompanhando hoje. O Paulinho, precisa falar para ele cortar o cabelo. O que está acontecendo? Está fartando tesoura lá? Na verdade... Bom, deixa pra lá. É a moda? Eu acho que sim, né? Ah, não. Os tempos de juventude.
né? O senhor nunca deixou o cabelo comprido, prefeito? Meu cabelo é aquele cabelo assim, Paulinho, chega no céu, mas não toca no chão, entendeu? Só cresce pra cima, de tão armado que é, então não tem condições de deixar ele crescer. E outra coisa, você sabe que eu sempre reclamei do cabelo, né? Hoje eu não reclamo mais porque tá acabando, então eu falo, ai meu Deus do céu, antes pouco do ruim do que muito do bom, né? Mais ou menos isso. Então, quero agradecer mais uma vez vocês aqui pela liberdade que nos dão, a Rádio Comunidade, toda a sua diretoria, e me colocar à disposição. O governo está de portas abertas em tudo aquilo que precisar, e daqui 15 dias nós estaremos de volta aqui também para fazer mais uma participação. Na próxima semana, vocês recebem algum diretor da administração para continuar esse ciclo de apresentações, e depois a gente passa por aqui. Ok, prefeito, boa tarde. Ficamos agora com a nossa programação musical. Daqui a pouquinho, às 13h30, estaremos recebendo o setor do meio ambiente para falar um pouco mais sobre a Semana da Água.